O dia 5 de outubro de 1582 nunca existiu. Aliás, nem o dia 6, nem o 7, nem o 8. Na verdade, naquele ano, o calendário pulou 10 dias no mês de outubro. O povo foi dormir numa quinta-feira, dia 4, e quando acordou na sexta, já era dia 15. Essa medida foi tomada pelo Papa da época, o Gregório XIII. Daí o nome calendário gregoriano, que é o que a gente usa até hoje. Essa mudança ocorreu para corrigir o calendário usado antes, o chamado calendário juliano, que tinha esse nome porque foi criado pelo imperador romano Júlio César no ano 46 a.C. e que tinha origem lá no Egito. Se esse calendário antigo fosse mantido, o que ocorria depois de um determinado período era que o início das estações do ano seria adiantado e em 6 meses, um problemão. E aí a igreja ficou preocupada com a data da Páscoa, uma festa religiosa muito importante. Então era preciso fazer uma matemática para que o dia 21 de março coincidisse com o equinócio da primavera. E o que é equinócio? É quando a luz do sol corta o chamado equador celeste, fazendo com que o dia e a noite tenham a mesma duração, ou seja, 12 horas cada. Isso ocorre nos meses de março a setembro, nos hemisférios norte e sul do planeta Terra. Só que essas datas elas vão mudando a cada ano. E para resolver o problema, o Papa chamou vários especialistas, vários astrônomos e reformou o calendário. O ano gregoriano dura aí 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. Ganhou 27 segundos a mais. Já aqui no Brasil, que era colônia de Portugal e na época estava sob domínio da Espanha, país católico, esse calendário entrou em uso imediatamente. Nós não temos, por exemplo, um ano zero. A nossa referência aqui no Ocidente é o que veio antes e depois do nascimento de Jesus. Essa relação do Shabat, do sábado na nova aliança. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos capítulo 14, a gente vai ver no verso 5 o seguinte texto: há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Então, esse texto diz, numa comunidade de gentios e judeus seguindo a Jesus, dizendo, olha, uns que querem se importar muito com o dia, não tem problema. Eles podem fazer isso, façam isso para o Senhor. Aquele que não quer agir assim, ok, ele não precisa fazer, né? Ele não faz, inclusive, para o Senhor. Acontece que nós temos alguns outros textos no Novo Testamento e esses textos eles levantaram algum ponto de interrogação sobre essa relação do Shabat, do sábado na nova aliança. Parece que Paulo diz, olha, não se preocupem tanto com essa questão do sábado como alguns têm sugerido para vocês. E em Hebreus é muito interessante ver o capítulo 4 de Hebreus, verso 8 em diante, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, em função disso, surgiram algumas ideias assim curiosas através da história. Aliás, vocês não fazem ideia, esse negócio da, vamos dizer, observância assim, detalhada assim, do Shabat chegou a ser tão forte em certos momentos. A gente sabe, por exemplo, Jesus quando conversa com os fariseus, né? Mas ó, para vocês mostrarem para você, aqui eu estou trazendo uma lembrança da comunidade de Qumran, né? Onde foram achados os manuscritos do Mar Morto. Aqui aparece, né, um pouco do manuscrito de Isaías. Você sabe o que esse pessoal chegou a fazer? Eles chegaram a dizer o seguinte: não pode usar o banheiro no Shabat. As suas necessidades você se organize direito para fazê-las somente depois do pôr do sol.
Então você imagina um indivíduo se preparando para o Shabat, ele já vai até diminuindo. Dizem alguns estudiosos que o pessoal até jejuava na sexta-feira para não correr o risco de usar o banheiro no sábado. Imaginou uma situação dessa? Pois é. O que é importante é, de fato, a gente entender que ou um dia ou outro, um dia substitui o outro, ou a gente vai por um outro caminho que foi colocado, que é uma leitura ampliada de Hebreus, onde o Shabat, o sábado, ele é totalmente espiritualizado, ou seja, Cristo é o nosso descanso, então não existe mais Shabat, ele se cumpriu, então isso faria com que o Shabat fosse um mandamento exclusivamente cerimonial que se cumpriu em Cristo e acabou. O Shabat celebra a criação e o domingo, o dia do Senhor, celebra a ressurreição. Agora eu queria dar um susto em todo mundo, quero agora tirar o seu descanso. Sabe por quê? A pergunta é, como é que Jesus lidou com isso? Como é que Jesus trabalhou essa questão do sábado? Porque o que Jesus faz é responder aos fariseus que estavam reclamando que os discípulos de Jesus estavam ali pegando espigas no dia de sábado porque eles estavam com fome. E Jesus, então, quando vai conversar com eles, não discute a coisa do ponto de vista legalista. Ele diz, vocês realmente estão entendendo? Vocês se importam com a lei de Deus, com a Torá? A lei de Deus diz que a gente deve se preocupar com o ser humano no seu sofrimento. Eles estavam com fome ali, eles não estavam trabalhando, eles não estavam quebrando a vontade divina. Então ele conta um exemplo, vamos olhar a Bíblia, vamos ler a Bíblia hebraica. Ele diz, você lembra que Davi, quando estava com fome, entrou na casa de Deus e comeu o pão, né, os pães da presença, que não era permitido? Vocês não percebem que os sacerdotes, quando estão trabalhando no templo, eles trabalham no Shabat e eles não são culpados por causa disso? E aí Jesus diz, olha, o que nós temos lá na revelação de Deus, no livro de Oséias, né? Ele diz, eu quero misericórdias e não sacrifícios. Se vocês entendessem isso, vocês não teriam condenado inocentes, e Jesus vai dizer que ele é Senhor do sábado. Jesus vai dizer o seguinte, olha, eu sou o Senhor do sábado, eu sou maior que o templo. No templo as pessoas iam ao encontro de Deus, no Shabat se entendia que Deus vinha ao encontro do ser humano, e Jesus está dizendo, olha, em mim, nos meus ensinos, na minha diretriz, na minha pessoa, vocês vão ter esse encontro. Aqui o foco era misericórdia, diz o texto, e não meramente sacrifícios feitos sem pensar. O que a gente faz com o mandamento? Por isso, o que Jesus vai dizer? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Olha que coisa interessante. Você quer celebrar o Shabat como fazia Jesus? Então, saiba e responda comigo. Qual foi a coisa que mais Jesus fez no Shabat? Em vez de trabalhar no sentido indevido do tempo, Jesus curou no Shabat. A gente vai ver que Jesus curou 7 vezes no Shabat. Aqui eu tenho uma lista de coisas que nós vamos ver que o Shabat foi feito por benefício humano, nós temos Jesus falando com autoridade divina, um descanso pleno, um dia de misericórdia, mas o que a gente vê? Jesus cura um possesso na sinagoga de Cafarnaum, em Marcos 1, cura a sogra de Pedro com febre alta em Lucas 4, o paralítico de Betesda que estava lá 38 anos em João 5, o homem da mão atrofiada aqui em Mateus capítulo 12, o cego de nascença curado em Siloé em João capítulo de número 9, a mulher encurvada que sofria por 18 anos em Lucas capítulo 13 e cura um homem na casa de um fariseu em Lucas capítulo 14. Está vendo só? O que Jesus mostra que ele mais fez no Shabat não foi discutir ritualismo, não foi discutir legalismo, não foi entrar numa loucura de discussão detalhada de aspectos teológicos aqui e ali. Ele disse, é importante fazer o bem no sábado. É como se a gente recebesse, assim,
a ação do Deus eterno na nossa vida que transbordasse na nossa realidade interna, e em vez da gente ficar sufocado nos nossos interesses, no nosso egocentrismo, fazendo os nossos trabalhos para a nossa autossuficiência, a gente se desdobrasse em ser um canal de bênção de Deus na vida dos outros, fazendo o bem. Tic-tac, tic-tac, o tempo está passando. Onde você vai passar a eternidade?